A graça e a paz a todos, um bom dia, na presença do nosso Deus. Mas hoje nós vamos falar um pouco da palavra de Deus e o tema hoje é aliança. Aliança, um assunto bem comum, que nós estamos acostumados a ouvir falar de aliança. Aliança é um pacto, um acordo, uma união feito entre duas partes. E sempre, qual é o objetivo de uma aliança? O objetivo é o fortalecimento das duas partes. Quando une duas partes, se torna mais forte, fazendo uma aliança. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala de vários tipos de alianças. Aliança entre reinos, entre nações, povos, aliança entre pessoas e principalmente aliança de Deus com o homem. Entre os homens foram feitas, tanto no passado como no presente, muitas alianças e, infelizmente, muitas delas às vezes quebrada, desfeitas por falta de compromisso, por falta de fidelidade, por falta de uma das partes ou ambas as partes não cumprirem com os acordos. E sempre que é quebrado uma aliança, sempre deixa algumas sequelas. Nós sabemos que entre seres humanos, entre pessoas, a aliança mais importante, que dá mais destaque, é o casamento. Casamento, até porque quando nós olhamos uma pessoa, que você olha o dedo, a mão da esquerda da pessoa, você percebe um anel, nós chamamos de aliança, porque ela tem uma aliança, um compromisso com alguém. E por que eu falo que essa aliança ela é a mais importante? Porque ela foi estabelecida pelo próprio Deus. O casamento, Deus fez o homem e colocou ali no jardim e viu que o homem estava humanamente, os animais tinham seus pares, seus parceiros, e Deus viu que o homem estava só, e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E ali em Gênesis 2, 24, Deus estabelece ali, falando que o homem deixaria pai, mãe, e unir-se a sua mulher, e os dois se tornariam uma só carne. É algo estabelecido pelo próprio Deus, feito diante de Deus, consagrado a Deus, e dentro da vontade de Deus, só Deus pode destruir. A gente sabe que por causa, às vezes, de algumas incompreensões, de alguns problemas, infidelidade e tantas coisas, a gente sabe que essa aliança tão importante, muitas vezes ela tem sido desfeita. Mas, dentro da vontade de Deus, só o próprio Deus pode desfazer, como diz, quando fazemos o voto ali, quando a pessoa vai casar, que até que a morte os separe. Quando fala que até a morte os separa, dentro da vontade de Deus, é só o próprio Deus dizendo, olha, chegou um momento que um vai partir primeiro e essa aliança vai ser desfeita. Mas, infelizmente, alguns problemas, algumas situações que, às vezes, as pessoas acabam quebrando essa aliança. E claro, como eu já falei, que uma aliança, quando ela é desfeita, quando ela é quebrada, ela deixa algumas sequelas, algumas consequências, e a do casamento, essa, sem dúvida, é a que deixa mais sequelas quando ela é desfeita. Quando ela é desfeita de uma maneira que não é a vontade de Deus, ela deixa sequelas. Claro, até mesmo quando ela é feita dentro da vontade de Deus, ela deixa sequelas quando um parte primeiro, fica uma tristeza, aquela coisa, mas é bem mais fácil de superar. Bem, nós sabemos que
Aliança é algo que Deus fez com o homem. Podemos dizer que a primeira aliança foi feita ali no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas, e agora tem ali os animais, todas as plantas, todos os frutos, e Deus fala com Adão que ele podia desfrutar de tudo. Deus faz uma aliança com Adão. Olha, você pode comer de tudo, desfrutar de tudo que existe aqui. E Adão, depois aí também Deus faz a mulher para como ajudadora, como uma companheira. E agora ficam os dois ali no jardim, cuidando de tudo, desfrutando de tudo. E ainda tinham a presença de Deus na viração do dia, mas só tinha uma ordem: do fruto proibido, do conhecimento, do bem e do mal, desse vocês não podem tocar. Como está registrado ali em Gênesis 2, a partir do versículo 15, Gênesis 2, a partir do versículo 15, está registrado, e de tudo eles podiam desfrutar. E a gente sabe que a tentação ali, Eva foi tentada pela serpente, passou aquela ideia ali para Adão, eles acabaram desobedecendo, comendo, quebraram essa aliança, porque Deus tinha falado para eles que no dia que eles comessem, eles iam morrer. Ou seja, morrer espiritualmente, perder aquela comunhão com Deus. E as consequências, nós sabemos até os dias de hoje, da consequência do pecado, a consequência da desobediência. Quando nós olhamos para essa situação, essa quebra de aliança ali de Adão e Eva, desobedecendo ao Senhor, perdendo essa comunhão, perdendo ali de estar no paraíso, a gente fica pensando, mas que loucura de Adão e Eva. Só conheciam o bem, estavam no paraíso, desobedeceram, caíram na tentação. É fácil a gente julgar, apedrejar Adão e Eva, porque realmente eles erraram. E eu fiquei imaginando você imagina se a gente morasse ao lado do mercado, do hipermercado, desses mais chiques, desses que tem de tudo quanto é coisas boas. E o dono do mercado, ele mandasse fazer uma porta entre o seu muro e o mercado para você ter acesso direto ao mercado. E ele te falasse para você, olha, aqui você pode comer do que você quiser. Você não pode desperdiçar, claro. Mas aqui você pode comer sem pagar nada, a hora que você quiser. Seja de dia, seja à noite, você pode entrar nesse mercado e você pode comer do bom e do melhor. Mas, de repente, se você fosse fazer os exames e o médico falasse, olha, sua taxa de colesterol está alta, sua taxa de açúcar está no limite, olha, sua pressão está muito alta, você vai evitar, você vai ter que fazer um regime, você vai ter que se controlar, você vai ter que comer comidas light aí, você não pode comer toda a comida se você quiser ter saúde. Olha a tentação. Você vai ter um mercado com tudo e uma boa parte dos alimentos, às vezes não faz bem para a saúde, mas aí você ia ser tentado, porque estava tudo de graça, estava tudo ali para você comer alguns alimentos que não iam fazer bem. De um lado estava a fartura, do lado estava o paraíso de alimentos, de bonança, mas do outro lado está um médico dizendo, olha, se você comer tudo que der vontade, você vai ter problema. E na vida, irmãos, é assim. Nós temos uma aliança com Deus. Temos uma aliança e temos o mundo está aí. O inimigo, ele oferece de tudo. Agora, o mais importante é nós entendermos. Eu tenho uma aliança com Deus, assim como Deus tinha com Adão e Eva. Ele tem conosco também. E as tentações, as facilidades, o mundo, com tudo que ele oferece, está aí. E nós estamos aí para dizer sim ou não. E dentro da vontade de Deus é dizer não para as investidas, os pratos, a cilada, porque
Eu tenho, você tem, nós temos uma aliança com Deus. Outra aliança que a gente vê ali na Bíblia, ainda em Gênesis, é Deus fazendo uma aliança com Noé. Quando Deus vê ali, depois do pecado, que o povo se corrompe, a nação cai no pecado, e agora Deus resolve destruir a humanidade. Destruir com dilúvio, com águas, como foi feito. E agora chega, e ali a partir de Gênesis 6, 18 e 19, Deus fazendo uma aliança com Noé. Noé e com a sua família. Uma aliança para proteger Noé e a sua casa. Todos os outros seres humanos foram destruídos. Ali na arca entrou Noé, aquelas 8 pessoas ali com a sua família e aqueles animais que Deus pediu para que Noé colocasse. Deus fez uma aliança e cumpriu ali com a sua promessa, protegendo Noé, porque obedeceu a Deus juntamente com a sua família. E a gente vê mais para frente, ali em Gênesis 9, depois que as águas do dilúvio baixam, Deus fazendo mais uma aliança com Noé. Qual era a aliança? Aliança que Deus não destruiria mais os seres viventes, Deus não enviaria mais o dilúvio para destruir tudo que existisse na face da terra. Então, essa aliança foi simbolizada ali através do arco-íris. Toda vez que Deus falou que, olha, toda vez que se preparar para chover aquele arco-íris, é como lembrança que eu tenho uma aliança que jamais destruirei os viventes, os seres viventes na face da terra. Então, mais uma vez ali, Deus faz uma aliança com Noé para não destruir a terra, para não destruir os seres viventes. Isso é algo maravilhoso, porque a aliança, quando ela é feita pelo próprio Deus, Deus estabelecendo, Deus fazendo, é algo que nós temos a certeza. Como eu já falei, entre os homens, muitas vezes os homens desfaz, mas quando é Deus declarando, quando é Deus falando que não vai acontecer, ou se Deus fala que vai acontecer, isso a gente tem certeza que vai se cumprir. Alianças, irmãos, alianças que são incondicionais. Quando a gente vê Gênesis no capítulo 12, a chamada de Abraão, Deus chamando Abraão, e ele estabelece, ele fala para Abraão ali no capítulo 12, pede para que Abraão saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que o Senhor ia mostrar. E o engraçado é que Deus não chega ali estabelecendo regras. Abraão, olha, se você fizer assim, se você me obedecer, se você me sacrificar, se você cumprir todas as minhas ordenâncias, eu vou te abençoar, eu vou te fazer próspero, eu vou te fazer grande, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti vai ser bendito todas as famílias da terra. Deus não colocou regra para que se cumprisse essas promessas. Deus chega para Abraão, olha, sai daí, é você o escolhido. Estou fazendo uma aliança com você. Podemos considerar uma aliança incondicional. Que ele ia ser próspero, ia ser grande, ia ser abençoado. E até aqueles que tivessem do seu lado, que tivesse junto com ele, dentro da mesma visão, que se aliasse a ele, iam ser abençoados. Aqueles que lutassem, aqueles que se tornassem inimigos de Abraão, iam ser amaldiçoados. E por causa desta aliança, ele ia ser, a descendência dele ia ser poderosa. Como Deus depois fala que ia ser, se ele pudesse contar as estrelas ou a areia do mar, seria assim a sua descendência.
E ali começa toda a descendência de Israel, começa toda a descendência dos israelitas e o mais importante. Hoje, nós que cremos em Cristo, a palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo se tornam filhos de Abraão, se tornam herdeiro com Abraão. Hoje, não só aqueles que é descendente de sangue, como o povo judeu, não só eles são descendentes de Abraão, mas pela fé em Cristo Jesus, esta aliança feita com Abraão, essa aliança incondicional chegou até nós. Foi Deus que fez essa aliança com Abraão e essa aliança foi passando todo pelos israelitas, mas através de Jesus Cristo, hoje também nós temos essa aliança com Deus, essa aliança incondicional. A gente percebe também que a aliança, ela não é só incondicional. Existe também uma aliança condicional. Existe aliança que, para que ela se cumpra, para que ela permaneça, para que a gente desfrute das bênçãos, das maravilhas do Senhor, daquilo que Deus promete para nós, existe uma condição. Por exemplo, lá em Deuteronômio 28, depois que aquele povo passa 400 anos ali no Egito e Deus tira eles debaixo da mão forte ali através da vida de Moisés para levar a terra prometida, para levar a uma terra a qual o Senhor tinha preparado para aquele povo. E depois de ter dado ali os 10 mandamentos, de ter dado ordenâncias para eles, ali como está os 10 mandamentos em Êxodo 20, e a gente agora vê aqui em Deuteronômio uma repetição dos mandamentos, capítulo 28. A gente vê Deus estabelecendo para o povo, falando para o povo as promessas. E ali está falando a bênção e a maldição ali no capítulo 28 de Deuteronômio. Ou seja, esta aliança era condicional. Se o povo obedecesse, se eles ouvissem a voz de Deus, e se eles obedecessem todos os mandamentos que o Senhor já tinha ordenado, eles seriam abençoados. E aí Deus começa uma lista das bênçãos que ia vir sobre eles. Eles não iam correr atrás da bênção, mas a bênção ia alcançar eles. Eles iam ser benditos no campo, eles iam ser benditos na cidade, eles iam ser benditos em todo o trabalho, os animais iam ser benditos, sabe? Ia haver uma prosperidade, ia haver saúde na vida do povo. Então ali a gente vê Deus começando uma aliança com esse povo, uma aliança colocando uma condição, olha, se vocês andarem assim, dentro do meu propósito, dentro da minha vontade, ouvindo aquilo que eu já estabeleci e aquilo que eu vou sempre estar revelando através dos meus profetas, se vocês andarem dentro dessa vontade, dentro desse propósito, se vocês não quebrarem esta aliança, vocês vão ser abençoados. E qual era o propósito? O propósito era sempre o povo ser um espelho, um exemplo. Essa aliança de Deus com o povo de Israel, começando através da vida de Abraão, e agora tirando esse povo para a terra prometida ali em Israel, que hoje é Israel, era sempre um objetivo: o povo glorificar, exaltar o nome do Senhor. Mostrar quem era Deus. Mostrar a diferença entre aquele que servia ao Deus verdadeiro e aqueles que serviam a Deus estranho, como Baal e outros deuses. A grande diferença. Então, a aliança de Deus com o povo de Israel e conosco nos dias de hoje é a mesma coisa. É sempre com um propósito.
de o nome do Senhor ser glorificado, fazer a diferença na face da terra, quando as pessoas verem que a gente falando, perceberem que nós temos uma aliança com Deus, uma aliança com Cristo, e as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso agir é diferente, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu gostaria de destacar outra aliança, já que eu falei que foi feito muitas alianças entre pessoas, a gente vê que entre homens foram feitas algumas alianças. Eu gostaria de destacar aqui a aliança feita entre Jonathan, filho de Saul, e Davi. Olha, mas de tantas pessoas que fizeram aliança no Velho Testamento, tantos homens de Deus, você quer destacar a aliança de Jonathan e Davi, como está registrado ali em 1 Samuel, capítulo 18. A gente vê que depois que Davi venceu o gigante Golias e ele volta ali daquela batalha, e agora Saul conversa e pergunta de quem era. Até então Saul não sabia de quem era filho, e pergunta, ele fala que era filho de Jessé, e ali a Bíblia diz que a alma de Jonathan se juntou à alma de Davi, houve uma união, houve um amor verdadeiro de amizade, sabe, de consideração. Houve um apego muito grande, porque Jonathan percebeu ali de Davi, esse homem de Deus, esse jovem ali, digamos, da mesma faixa etária, e Jonathan não se apartou mais de Davi. E o interessante é que Saul, ele não deixou mais Davi voltar para a casa do seu pai. Depois daquela cena, Davi não voltou mais, porque Saul não deixou ele voltar mais para a casa do seu pai. É claro, passou a conviver ali no palácio. Agora, o interessante é que depois daquela cena, depois daquela grande vitória, já começou ali uma certa inveja, um certo ódio de Saul para com Davi. Primeiro, as mulheres agora, depois dessa grande vitória, elas começam a cantar. Começam a dizer que Saul tinha vencido milhares, mas Davi venceu seus 10 milhares. Isto provocou uma inveja, uma ira, uma raiva de Saul para com Davi. Então, quando a gente olha esta aliança que foi feita, como diz no versículo 3 do capítulo 18 aqui de 1 Samuel, que houve uma aliança entre Jonathan e Davi, a gente percebe que ela não foi por acaso. Não está registrado nas escrituras por acaso. Deus não faz nada, não permite essas situações por acaso. Existe um propósito. Já que agora Saul queria que Jonathan não deixe mais Jonathan ir para a casa do seu pai, agora fica ali no palácio. E Deus sabia que agora a vida de Davi corria risco, assim como a Bíblia registra que várias vezes, que vários momentos, Saul tentou tirar a vida de Davi. Agora, quem é que estava ali sempre para ajudar? Sempre usado por Deus para proteger e para falar com Davi as ciladas, as investidas, as tentações que seu pai Saul, que agora já tinha sido rejeitado por Deus, já não tinha mais a presença de Deus, já passou agora a ser atormentado por um espírito maligno, e agora ele tenta tirar a vida de Davi. Mas Deus era com Davi, e agora Deus estava usando, tinha colocado do lado alguém que era filho de Saul. Estava ali junto com seu pai, não era por acaso, não foi por acaso
que foi esta pessoa. Não teria ninguém mais tão bem indicado para Deus estar ali usando, porque estava próximo do inimigo número 1, que era Saul. Jonathan estava próximo do seu pai. E ao mesmo tempo estava próximo de Davi. Ou seja, aquilo que ele ouvia, aquilo que ele percebia, que o seu pai montando uma cilada para destruir Davi, ele ia lá e contava para Davi. Então, essa aliança aqui eu fiz questão de destacar, porque uma aliança, ela tem esse objetivo também, de ajudar nas dificuldades, ajudar na proteção. É claro que a nossa principal aliança é com Deus, é com Cristo. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha união, que a gente não tenha aquela pessoa que Deus vai usar para nos ajudar nos momentos. Deus usa vidas também para nos ajudar, para nos aconselhar, para momentos difíceis nos dar uma palavra, ou, se for necessário, até um puxão de orelha, porque o verdadeiro amigo, aquele que é usado por Deus, se for necessário, vai também, estando próximo da gente, pode nos dar um puxão de orelha e nos ajudar a nós nos mantermos na nossa principal aliança, que é a aliança com Deus. Nós sabemos que de todas as alianças feitas pelo homem, seja entre reinos, seja entre nações, seja entre pessoas, seja de amizades, a mais importante de todas, a aliança mais importante é aquela que nós, como diz, foi feita na cruz do Calvário. A aliança que foi feita na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade. Jesus, ele foi levado à cruz para levar os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E quando estava próximo de Jesus ir para a cruz, ele celebrou a ceia, como está registrado ali em Lucas, capítulo 22, versículo 20. E Jesus, ao celebrar aquela ceia, ele pegou o cálice e ele fala para os discípulos: este cálice é o Novo Testamento, é o cálice da nova aliança. E algumas traduções dizem é o cálice do Novo Testamento, mas outras traduções dizem é o cálice da nova aliança. Ou seja, aquele cálice de vinho, e ali Jesus, que representava o seu sangue, que ia ser derramado na cruz do Calvário, ele estava dizendo para os seus discípulos: vai ser feita uma aliança, a minha ida na cruz. E essa aliança, ela não vai ser feita de qualquer jeito. Essa aliança, ela não vai ser feita através de sangue de bodes, de novilho. Não. Esta aliança, ela vai ser feita com o meu próprio sangue. Esse cálice aqui representa o meu sangue. O sangue da nova aliança. Foi feita uma aliança no passado. Foi feita uma aliança transitória, que tudo apontava para se cumprir nesta aliança. Esta aliança que foi feita por toda a humanidade na cruz, onde Jesus celebrou este sangue, este cálice é o sangue da nova aliança que é feito por vós. A aliança no mundo espiritual, a aliança diante de Deus, ela já foi feita por todos nós. E a oportunidade do homem fazer parte desta aliança. Quando normalmente as pessoas na igreja, o pregador,
ele diz, você quer aceitar Jesus? Ele está fazendo uma pergunta, você quer fazer parte desta aliança? Você quer fazer uma aliança com Deus? Porque já foi decretado. Jesus, ele falou, quando estava ali na cruz, e depois da sua morte, ele expirou na cruz, ele falou, está consumado, está decretado, está feito, foi derramado o meu sangue para purificar a humanidade e agora feito uma nova aliança. Mas o fato de Jesus ter derramado o seu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue para nos dar agora que nós estávamos desconectados, nós estávamos afastados, como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram. E agora, esta aliança que foi quebrada lá no Éden, por causa da desobediência de Adão, esta aliança agora ela é estabelecida com preço de sangue. Não foi de qualquer jeito, que nem diz o apóstolo Pedro, não foi com ouro nem prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Uma aliança cravada ali na cruz do Calvário. Por isso que todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós participamos ali com o suco de uva que representando ali o sangue da nova aliança. E o interessante que o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, ele falando um pouco desta união, ele falando um pouco de como nós nos tornarias, ele diz lá em 1 Coríntios 6, ali no versículo, a partir do 16, que ele fala que aquele que se une a Cristo se torna um com Cristo. Antes, no versículo 15, ele diz que aquele que se une a uma meretriz se torna um com ela. Mas aquele que se une a Cristo, aquele que se junta a Cristo, aquele que se entrega a Cristo, aquele que está disposto a negar a sua própria vida para se unir a Cristo, se torna um com Cristo. Ou seja, é feito uma aliança. E essa aliança, ela é eterna. Essa aliança que foi cravada na cruz do Calvário, feita com o sangue de Cristo, e ele declarou ali quando estava celebrando a ceia com os discípulos, que este sangue, esse cálice representa o sangue da nova aliança. Ele tem um valor eterno, porque foi exatamente para vencer a morte. A morte no sentido espiritual, a morte que foi feita lá no Éden, quando o homem desobedeceu e Deus falou que se ele fizesse aquilo, se ele desobedecesse, se ele comesse aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreu. E nós estávamos mortos espiritualmente, destituídos da glória de Deus. Tinha quebrado a aliança, mas agora é motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de nós exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor, porque a aliança foi estabelecida. O que eu preciso agora, o que nós precisamos agora, é só nos aproximar. É só nos achegar, que Deus dá a oportunidade, a liberdade, mediante o seu amor, para que todos nós venhamos nos aproximar de Cristo. E nos aproximando de Cristo, nós nos aproximamos de Deus novamente. E esta aliança, ela é reestabelecida. Assim, nós temos motivos para se alegrar, porque quantas e quantas vezes a gente olha no passado, a gente vê que o povo que tinha uma aliança com Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, e começaram a achar que pelo fato de serem descendência de Abraão, aquele homem que Deus fez uma aliança, tirando lá da sua terra, tirando lá da idolatria e fazendo promessa a Abraão, pelo fato
das pessoas ali achar que eram descendentes de Abraão, eles achavam que a aliança deles estava perfeita. Isso cabe uma reflexão para nós. O fato de fazermos parte de um ministério, de uma igreja, o fato de termos aí um cargo ministerial, ainda não é garantia de que a nossa aliança ela está intacta. Talvez alguns olhem para o anel que tem no dedo e às vezes pode dizer, olha, está na hora de eu trocar. Um anel que representa uma aliança que nós temos com a nossa esposa, é fácil de trocar, mandar polir, comprar outro. Agora, existe algo mais do que um anel. O anel pode ser trocado. Agora, o compromisso, a aliança que nós temos com a pessoa, ela vale muito mais. Amém? Que Deus o abençoe, nos traga uma reflexão e que esta aliança que foi feita, assim como o povo de Israel muitas vezes oscilaram, e quando eram repreendidos, sabe, às vezes nós com a nossa aliança com Cristo, às vezes não está muito bem. Se Deus usa alguém para tentar nos alinhar, nos colocar na direção certa, não vamos ficar bravos não. O povo de Israel, muitas vezes muitas vezes até se arrependiam quando Deus usava alguém para levantar um rei abençoado, sabe, como Ezequias, como Josafá e como tantos outros, para restaurar o altar, para restaurar a religião ali, a comunhão do povo com Deus. Mas houve momentos, muitos momentos, que Deus usava alguém para tentar levar o povo para a direção certa, para restabelecer esse pacto, essa aliança, essa comunhão. Mas muitas vezes o povo, em vez de aceitar, matava os profetas, apedrejava, desprezava. E Jesus, quando veio, como está registrado em João 8, a gente vê quando Jesus fala, vocês conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Opa, peraí, nós somos descendência de Abraão. Nós somos descendência de um camarada que Deus fez uma aliança com ele. Nós não somos qualquer um, nós somos descendência de Abraão. Então, eles estavam tão presos a uma tradição, a comunhão que alguém tinha, ou o patriarca Abraão tinha uma aliança com Deus e se manteve firme, porque quando Deus fala para ele, sai da sua terra, ele saiu. Deus já foi falando, vai ser assim, 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 você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ser pai de nações, todas as famílias da terra vão ser abençoadas em você, mas ele se manteve firme nesta aliança. E ele não ficou pensando, olha, Deus me chamou agora, não preciso fazer mais nada, porque foi Deus que decretou. Isso é um grande perigo, achar que simplesmente pelo fato de Deus ter decretado, falado algo para nós, já está tudo bem. Não, precisamos nos manter firmes nesta aliança. E é essa aliança principal, que foi feita com preço de sangue na cruz do Calvário, que devemos valorizar, que devemos glorificar o nome do Senhor, porque hoje nós temos uma aliança e que nada venha destruir esta aliança, porque esta aliança, ela tem valor, ela nos conduz para a vida eterna. Aquele que tem uma aliança com Cristo, ele tem garantia que nem a morte vai separar e vai nos conduzir à vida eterna. Amém? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo testifique em cada coração, em nome de Jesus. Um abraço.